Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, ó, vamos lá. A gente está terminando de desenvolver hoje a RobPy V4, né? Então a gente tinha aqui uma função a implementar que era a distância entre retas não paralelas, que a gente já fez o desenvolvimento dela, já está pronta e funcionando. Depois eu tinha a distância entre retas paralelas, que a gente fez aqui e está pronta funcionando também. Depois a gente tinha essa daqui que já estava implementada, que era a distância entre retas. Então essa própria função checa se elas são paralelas ou não paralelas e calcula. Depois eu tenho essa outra função aqui que ela cria um vetor unitário, que eu chamei de eixo, que aponta da reta 1 para a reta 2, e essas retas são não paralelas, né? Então a gente cria essa função aqui. E essa daqui foi uma que a gente implementou também. Depois eu precisava fazer implementar essa eixo entre as retas 1 e 2 paralelas, né? Essa daqui a gente não implementou. Essa eixo reta 1, 2, que ela é parecida com aquela distância entre retas lá, ela também já vem implementada, né? Então ela pega e ela utiliza eixo reta 1, 2 paralela, se for o caso, ou reta 1, 2 não paralela, se for o caso, né? E aí tem mais duas funções aqui embaixo que a gente tem que implementar, que são para calcular o ângulo de twist entre dois eixos, né? entre duas juntas. Então a gente vai calcular esse ângulo de twist aqui para o caso em que as duas retas, que são os eixos das juntas, não sejam concorrentes, e para o caso em que as duas retas, que são os eixos das juntas, sejam concorrentes, né? Tem algumas coisinhas que eu queria conversar com vocês a respeito sobre isso daqui, que é o seguinte, ó, deixa aqui, já tá tudo certinho. Vamos lá para nossa luzinha para eu explorar umas coisas com vocês. Essa questão de twist e tudo mais, ela acaba sendo uma questão que você tem que entender muito bem a definição das coisas, né? Porque eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, vamos pegar a nossa luzinha aqui. Antes da gente começar as implementações todas, vamos rabiscar um pouquinho. Deixa eu verificar uma coisa rápida aqui. Beleza. Então você tem lá, né, vamos desenhar duas retas aqui. Eu posso ter uma reta assim e outra reta no espaço para lá. Beleza. Aqui eu tenho essas duas retas. E a gente então estava vendo na última aula que eu posso conectar essas duas retas aqui com uma terceira reta que é perpendicular a essas duas retas, né? Ela necessariamente deve ser perpendicular. Então aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, se eu tiver habilidade para desenhar assim, e aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus mais ou menos assim, certo? Então eu tenho esses ângulos de 90 graus. A hora que a gente começa a desenhar as coisas parece que fica tridimensional mesmo, né? E a gente tinha feito algumas coisas aqui. Eu tinha chamado essa reta de reta 1, essa reta de reta 2, né? Aí a gente tinha alguns pontos de interseção aqui. Então eu tinha esse ponto aqui que era o meu ponto A, esse ponto aqui que era o meu ponto B. Essa reta aqui a gente acabou chamando ela de reta 3. Para as próximas aulas talvez a gente mude essa nomenclatura aqui, porque talvez não é o melhor nome, né? Já que a gente vai ter que ter mais retas para cá, mas só para não ficar com índices tão longos, né? Reta 1, 2, então já a gente fica com um índice um pouquinho mais curto. E basicamente, quando a gente tem essas retas, eu tenho alguns vetores que eu tenho que definir.
Então eu vou definir uns vetores em laranja aqui que são menos importantes, que são os seguintes, ó. Vamos até colocar uma base aqui, ó, em algum cantinho. Um eixo Z para cima, um eixo Y para cá, um eixo X mais ou menos para cá, assim. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Então aqui, ó, Z, X, Y, sistema destrógeno, tudo bonitinho. Eu vou ter que desenhar aqui dois vetores que partem da origem da minha base, ou do meu frame, ou do meu sistema de coordenadas, como você queira chamar nesse caso, e vão até um ponto das nossas retas aqui. Então eu vou ter essa retinha, esse vetorzinho aqui, eu posso ter um outro vetorzinho aqui assim, e eu posso ter um outro vetor aqui assim, certo? Então esses vetores aqui a gente chamou lá na outra aula. Talvez eu não tenha dado o mesmo nome aqui com vocês, mas vamos lá, eu vou dar os nomes para eles de novo, porque eles são simplesmente posições de referência em cada uma das retas. Então esse daqui, que é uma posição de referência na reta 1, eu vou chamar de PO1. Esse aqui, que é uma posição de referência na reta 2, vai ser o meu PO2. E esse aqui, que é uma posição de referência na reta 3, vai ser o meu PO3. E aí na base desses vetores, na ponta de cada um desses vetores, a gente acabou desenhando os vetores que vão identificar a inclinação de cada reta, né? Então a gente chamou esse vetorzinho aqui, por exemplo, ó, vou desenhar os vetores de inclinação primeiro, depois eu dou os nomes para eles. Eu vou desenhar só esses dois, depois a gente vê o terceiro. Opa, não é aqui, né? Aqui. Então, a gente tinha os vetores, esse daqui ia ser o meu VS1, que ele vai dar a inclinação da reta 1. Esse aqui vai ser o VS2, que dá a inclinação da reta 2. Repara que esses vetores PO1, PO2 e PO3, eu estou simplesmente definindo da minha ideia, né? Eu poderia definir eles em qualquer um ponto dessas retas aqui, desde que eles sempre partam da origem do meu frame, do meu sistema de coordenadas, e que a ponta deles esteja sobre uma das retas aqui, beleza. Pode ser em qualquer ponto da reta. E os vetores VS, que eles vão dizer sobre a inclinação das retas, eu também poderia ter definido eles para cima, né? Esse vetor VS para cima aqui, do jeito que está nesse desenho, ou poderia ter definido ele para baixo. Tanto faz, né? Eu conseguiria definir a reta exatamente da mesma forma. Teria algumas diferençazinhas na hora de calcular alguns parâmetros matemáticos, mas o vetor funcionaria da mesma forma. A gente não teria diferenças aqui. Esse vetor inclinação dessa reta 3, ele é totalmente dependente do VS1 e do VS2. Por que ele é dependente? Porque, lembra que a gente tinha calculado o VS3 a partir do VS1 e do VS2, por quê? Porque essa reta 3, ela é perpendicular à reta 2 e perpendicular à reta 1. Né? Então, o vetor direção da reta 3, ele tem que ser perpendicular ao vetor direção da reta 2 e perpendicular ao vetor direção da reta 1. Bom, um vetor que é perpendicular a esses dois vetores aqui é o produto vetorial entre eles, né? Só construir. Então, a gente tinha dito na aula passada que o meu vetor VS3, ele era o produto vetorial de VS1 com VS2, né? Dividido pela norma desse produto vetorial, VS1 com VS2. Tá aqui. A gente tinha definido isso daqui, né? Então ele é um vetor unitário perpendicular aos dois vetores. Repara que, de novo, aqui ele pode estar apontando para a direita ou para a esquerda, né? A gente não tem controle sobre isso. No caso aqui, como a gente está fazendo VS1 vetorial VS2, o que vai acontecer? Se você usar a regra da mão direita, de VS1 para VS2, a gente vai ter o vetor VS3 aqui assim, ó, apontando para cá. Esse vai ser o meu vetor. Eu vou desenhar ele de rosa. Não vou desenhar dessa cor.
Vou desenhar ele um pouquinho para fora aqui para a gente conseguir enxergar ele melhor. Então aqui, ó, este daqui vai ser o meu vetor VS3. E repara que essas retas elas estão assim. Se elas tivessem ao contrário, né? Se a reta 1 tivesse assim, ó, vamos usar a reta. Se a reta 1 tivesse assim e a reta 2 tivesse ao contrário, tivesse lá por trás assim, ó, né? Então a gente teria aqui uma reta distância entre a reta 1 e a reta 2, mais ou menos assim, vai. Perpendicular aqui e perpendicular aqui. Pronto, né? Então, se eu tivesse o meu vetor V1 aqui, ó, eu vou precisar da reta de novo. E o meu vetor V2 aqui, aqui tem o V1 ou VS1. E aqui eu tenho VS2. Repara que, pelo fato de eu ter o produto entre VS1 e VS2, o produto vetorial, se eu seguir a regra da mão direita, eu vou ter VS3 apontando para cá, ó. Isso aqui vai ser o meu VS3, né? Apontando de 2 para 1. E aqui eu tenho VS3 apontando de 1 para 2. Então, dependendo do ângulo entre as retas, você pode ter VS3 apontando em direções diferentes. Qual que é o problema com isso? O problema é que, quando você olha lá para a convenção de De-Navier-Hartenberg, o que acontece? Você tem lá o eixo da primeira junta, né? Então, no eixo da primeira junta, você tem que definir o eixo Z sobre o eixo dessa junta. Vamos dizer que a gente tivesse definido ele para cá, por exemplo, ó. Vamos colocar em cinzinha aqui, ó. Se a gente tivesse definido, por exemplo, o eixo Z para cá, não vai ser qualquer Z, vai ser o Z da junta 1, então Z1. Se eu tivesse o Z1 para cá, ele pede para definir o X ao longo dessa reta vermelha aqui, né, de 1 para 2 necessariamente. Então, meu eixo X ele está aqui, ó. Estaria ao longo dessa reta vermelha, meu eixo X1. Com a regra da mão direita, eu conseguiria encontrar o Y1, né? Então, o Y1 estaria entrando para cá assim, ó, né? De Z para X, você tem Y, então o Y seria algo entrando aqui assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso agora. As projeções aqui, elas são algo assim, ó. Eu teria o Y1 aqui, entrando lá para dentro. E aí essa rotação que eu tive aqui, ó, em torno de X1, ela é uma rotação positiva, né? Esse ângulo aqui, ó, imagina que essa reta 1 aqui, eu vou traçar uma paralela dela aqui, ó. Essa reta aqui, ela é paralela A1. Então, beleza. Repara que eu tenho esse ângulo aqui, ó, de rotação daqui para cá, ó, né? A gente criou esse ângulo aqui daqui para cá. Isso daqui é o nosso twist, o ângulo de torção. E esse ângulo aqui ele é positivo. Por quê? Se você alinhar o seu dedão com o seu eixo X1, o dedão da mão direita, e fizer a rotação, você vai ver que essa rotação é uma rotação positiva, segundo a regra da mão direita, né? Se essa linha 2 estivesse inclinada para o outro lado, essa rotação seria negativa. E repara que, para eu definir se essa rotação é positiva ou negativa, eu tenho que ter o eixo X1, ou seja, eu tenho que ter uma reta que aponta do ponto A para o ponto B. Eu tenho que ter um eixo que aponta da reta 1 para a reta 2. Se eu tiver uma reta que aponta da reta 2 para a reta 1, eu vou ter o sinal do ângulo aqui invertido, né? Eu não posso, então eu tenho que garantir que eu tenho um eixo que vem daqui para cá.
Por isso que a gente está fazendo aquela função que implementa um eixo que aponta da reta 1 para a reta 2. Quando a gente faz isso, a gente vai obter um eixo, um vetor unitário, né? E esse vetor unitário, ele vai apontar necessariamente de A para B, né? A gente fez essas continhas todas lá e a gente descobriu que, né? Vamos refazer rapidamente aqui, ó. Então a gente tinha, deixa eu apagar isso aqui, a gente tinha que no ponto A eu tinha um lugar geométrico e esse lugar geométrico era a interseção da reta 1 com a reta 3. Então a gente tinha PO1 mais VS1 T1 é igual a PO3 mais VS3 T31. Por que T31? Porque a gente entende que essa solução T3 que eu vou obter aqui, ela vai me dar esse ponto A, né? Então é a interseção da reta 3 com a reta 1. Por isso que eu chamei de T31 aqui. Depois, para o ponto B, repara que esse parâmetro T vai ser diferente desse aqui, porque me deu outro ponto, né? Então a gente vai chamar ele de T32. Então, para o ponto B, a gente tem PO2, que é a reta 2, né? A interseção da reta 2 com a reta 3, mais VS2 T2 igual a PO3 mais VS3 T32, né? Porque eu vou ter um parâmetro agora que vai me dar esse ponto aqui. E aí a gente fazia toda a matemática lá e a gente encontrava uma solução para esses parâmetros T1, T2 e T31, T32, que era basicamente igualar os PO3 aqui, né? Então, se eu jogo todo mundo para o outro lado, igualo os PO3, a gente ficava com, desse lado aqui, uma matriz que tinha os vetores VS1 menos VS2 e o terceiro aqui era o VS3. Lembrando que o VS3 é definido por isso daqui, ele depende de VS1 e VS2. E aí a gente tinha aqui, ó, os parâmetros T1, T2 e T32 menos T31. Só quero... Isso, é isso mesmo. T32 menos T31. Só para ficar igualzinho da última aula. Isso daqui era igual a um vetor composto por PO2 menos PO1. Beleza. Aí a gente invertia essa matriz aqui. Jogava para o outro lado, calculava T1, T2 e T31 menos T32. E beleza, a gente encontrava essas soluções aqui. Aí, para o caso do eixo, especificamente, eu quero um vetor que vá de A até B. Se eu quero um vetor que vai de A até B, eu tenho que calcular o ponto B menos o ponto A, né? Se eu criar vetores aqui, para a gente entender. Então, vamos lá. Na última aula, a gente parou por aqui, ó. Aqui eu tenho o vetor que eu vou chamar de PB. P, ficou muito longe, né? PB. Aí eu tenho um outro vetor aqui que eu vou fazer de rosinha, que vai ser o meu PA. E o meu eixo PAB, o meu eixo que vai de A até B, vamos dizer assim. Vamos até dar um nome legal para ele aqui. Ele vai ser o eixo que vai de A até B. Ele vai ser PB menos PA dividido pela norma de PB menos PA. Beleza. Bom, PB eu consigo calcular utilizando essa expressão aqui, substituindo o T2 adequado, ou
eu posso usar o outro lado da expressão aqui e substituir o T32. PA, eu posso usar o outro lado da expressão aqui e substituir o T31 também, né? Isso aqui tanto faz, isso aqui vai ser a posição do ponto A dos dois lados. Isso aqui é a posição do ponto B dos dois lados, eles são iguais, né? Se eu utilizar esse lado aqui, ó, eu vou ficar com PB menos PA igual a PB está aqui embaixo, PO3 mais VS3 T32. Vou quebrar a linha aqui, menos aqui de cima, PO3 menos VS3 T31. Isso daqui dá, olha só, corto PO3 com PO3, isso aqui a gente condensa e eu vou ter VS3 que multiplica T32 menos T31. Isso aqui é necessariamente um vetor que aponta de PB até PA, né? Aliás, que aponta de A até B, que é o PB menos PA. Então, esse vetor aqui, eu já tenho a solução dele é fácil de calcular, a gente já sabe calcular esse T32 menos T31 aqui. E se eu multiplicar pelo VS3, eu necessariamente tenho que ter um vetor que vai de A para B. Não tem alternativa. Tá? Por mais que, por exemplo, esse VS3 esteja invertido, se ele estiver invertido, o sinal de T32 e T31 também vai estar invertido, tudo isso acaba se corrigindo automaticamente. E eu vou continuar tendo um vetor que aponta de A para B da maneira como eu quero. Beleza, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou calcular esse eixo aqui, né? Então eu vou simplesmente pegar esse vetor aqui, que é o PB menos PA, e vou calcular esse eixo que vai de A até B, que é só pegar o vetor e dividir pela norma, beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso comparar agora com o vetor VS3, né? Porque repara que esse vetor aqui, ó, esse EAB aqui, ele é necessariamente, vamos botar de azul aqui, esse EAB que a gente calculou é necessariamente esse vetor aqui, ó. EAB. Ele é necessariamente esse vetor, ele não pode apontar de B para A de maneira alguma. Já o VS3 pode apontar de A para B ou de B para A. Repara que a norma dos dois é 1, sempre, né? Esse daqui, a norma dele, vamos colocar assim, igual a 1. E esse aqui também, a norma dele é igual a 1. Então, o que acontece? Eu posso agora, e eu sei que eles são paralelos, eu só não sei para que direção eles apontam. Pode ser que eles apontem na mesma direção como está aqui, ou pode ser que o VS3 esteja apontando para o outro lado. Como que eu vou saber isso? Repara só o que eu posso fazer. Eu posso fazer o produto escalar EAB que multiplica VS3. Eu posso fazer esse produto escalar aqui, ó. Se eu fizer esse produto escalar, o que eu vou ter? Tamanho de EAB, que o nome dele eu coloquei com chapeuzinho, não sei por que eu coloquei esse vetor aqui. Volta tudo. Aqui. EAB, escalar, VS3. Assim. Isso aqui é tamanho de EAB, tamanho de VS3, cosseno do ângulo entre os dois. Então, isso aqui a gente sabe que é 1, isso aqui a gente sabe que é 1. Vai sobrar o cosseno de θ. Se o ângulo entre eles for 0, cosseno de 0 é 1. E se o ângulo entre eles for de 180 graus, a gente sabe que o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, beleza. Então, ó, se eu tiver da forma como eu tô aqui, ó. Se eu tiver, vamos copiar esse VS1 aqui, ó. Se eu tiver VS1 para cá e VS2 para cá, da forma como está, então VS1
e VS2. Então, o produto vetorial entre os dois, que é VS3, vai ter um ângulo de 0 graus com EAB, e eu sei que esse ângulo de twist aqui é positivo, a rotação ocorreu daqui para cá. Se eles estiverem invertidos, o que vai acontecer? O VS3 vai estar apontando de B para A. Então eu vou ter um ângulo de 180 graus entre esses dois aqui e o ângulo de twist é negativo. Então basta que eu faça agora esse produto escalar aqui e verifique o sinal dele. Se ele for positivo, quer dizer que o ângulo de twist é positivo. Se ele for negativo, quer dizer que o ângulo de twist é negativo. Né? Por isso que a gente está usando essa questão do eixo. Né? Por isso que eu estou tentando calcular um eixo que vai necessariamente do ponto A até o ponto B. Essa questão do eixo para as retas não concorrentes, não, as retas não paralelas, a gente já fez, a gente já implementou. Tá aqui, ó. As não paralelas está exatamente aqui, ó. Então eu tenho os dois vetores versores, beleza? VS1 unitário e VS2 unitário, que a gente simplesmente pegou VS1 e VS2 e dividiu pela norma. Eu calculei o VS3 com produto vetorial e dividi pela norma para obter o VS3 unitário. Montei aquela matriz VS1U menos VS2U, VS3U. Aqui esses axes aqui são só para a gente fazer o append corretamente. Para calcular esse vetor aqui, ó, esse vetor aqui de parâmetros, que eu chamei de T, porque tem os parâmetros T1, T2 e T3 menos T3, 1, a gente inverte essa matriz e multiplica à esquerda pelo vetor PO2 menos PO1, foi o que a gente fez aqui, ó, né? Inverte a matriz, produto matricial pelo vetor PO2 menos PO1, e eu quero só o T32 menos T31 que multiplica VS3, né? É só isso aqui que eu quero, ó. O eixo que vai de B até A, T32 menos T31 que multiplica VS3. Aqui, ó, eu tô até vendo que faltou dividir pela norma, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse vetor aqui, esse T2,0 é o T32 menos T31 que a gente calculou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um vetor res aqui que vai ter essa expressão e vou dividir, eu vou retornar res dividido por norma vetor de res. Pronto, agora esse vetor que eu estou retornando é unitário também. É exatamente esse vetor aqui, ó. Beleza. Tudo isso para o caso do eixo das retas não serem paralelas. Se essas retas forem paralelas, a gente vai ter que fazer também algo parecido com a distância entre duas retas paralelas, né? Então vamos calcular aqui, ó, né? Vamos implementar aqui essa função. Então eu tenho lá, agora para duas retas paralelas, vamos limpar nossa luzinha aqui. Eu tô com medo de apagar isso aqui porque eu acho que eu vou precisar daqui a pouco. Então isso aqui especificamente eu não vou apagar, mas as contas aqui eu sei que eu posso apagar. Então pronto. Então tá aqui. Vamos pegar para o caso de duas retas paralelas, né? Então eu tenho aqui uma reta assim e outra reta paralela a ela, assim. Gosto de desenhar a minha base também. Então aqui, opa. Vamos brincar aqui de novo. Então eu tenho x, y, z, reta 1, reta 2. A gente já sabe que os vetores diretores dessas retas são iguais, né? Então eu vou dar o mesmo nome para eles. Então eu vou só colocar aqui os vetores das posições de referência nas retas. Então eu vou colocar aqui, ó, esse vetor aqui e esse vetor aqui. Esse vetor aqui vai ser o PO1,
esse vetor aqui vai ser, opa, faltou a setinha, PO2. Depois eu tenho os vetores diretores, que aqui a gente só chama de VS, porque eles são iguais, basicamente. Então eu tenho aqui VS e VS. Beleza. E aí eu tenho uma reta que vai de 1 até 2. Repara que essa reta, como essas duas retas são paralelas, essa reta que vai de 1 até 2 pode estar absolutamente em qualquer lugar. Eu não preciso me preocupar muito com onde que ela está. Eu só sei que ela vai da reta 1 para a reta 2 e que ela é perpendicular às duas retas. Então eu vou fazer algo assim. Dar uma tridimensionalidade para a coisa aqui. Então aqui, ó, ângulo de 90 e ângulo de 90. Tá aqui. Então essa daqui é a reta 3. Eu vou ter de novo aqui, ó. Eu vou ter um ponto aqui que vai ser o meu PO3. E eu vou ter uma reta aqui, uma reta não, eu vou ter um eixo aqui que vai ser, um vetor que vai ser aqui aquilo que a gente vai chamar de VS3, mesma coisa. Então aqui ponto A, aqui ponto B, muito parecido aqui, só que as retas são paralelas, né? Como que eu defino essa reta primeiro, né? Bom, eu posso fazer a mesma coisa, mais ou menos a mesma matemática que a gente fez aqui do lado, só que vai ser um pouquinho diferente agora. Por quê? Porque no ponto A eu tenho a interseção entre a reta 1, então eu tenho PO1 mais... Desculpe, não estou entendendo. VS, espero que seja só o Google que não está entendendo, que multiplica T1, e isso daqui vai ser igual a PO3 mais VS3 que multiplica T31. E no ponto B a gente tem PO2 mais VST2, que é esse ponto aqui, né, na reta 2, interseção com PO3 mais VS3 T32. A gente pode escrever isso daqui. E a gente pode também fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar e eu posso pegar esses pontos PO1 e PO2 aqui, ó. Ah, não, vai ser... Um minutinho, pessoal. Brincadeira. Voltando aqui, então eu posso definir um ponto aqui
que vai simplesmente um vetor que vai simplesmente de PO1 até PO2. Né? Isso aqui acabou facilitando um pouco a vida da gente. Porque se eu definir um vetor que vai de PO1 até PO2 aqui, ó, ele tem duas componentes. Né? Ele vai ter, esse vetor aqui, ele vai ter uma componente que rebate sobre essa reta aqui, que é o que eu queria, e uma componente que rebate sobre a reta 1, por exemplo, que é a componente dele que eu não quero. Né? Então vamos dizer que eu consiga desenhar aqui assim, ó. Eu tenho esta componente aqui, aí. E essa componente aqui, ó, é a componente que eu quero eliminar desse vetor para obter um vetor que vai só de A até B mesmo. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso, aqui ó, vamos definir esse vetor aqui primeiro. Esse vetor aqui é o PO2, é o PO2 menos PO1, certo? Ele é o PO2 menos o PO1. E aqui, ó, se eu projetar ele para cá, aqui está a parte que eu quero eliminar, né? Essa parte aqui, ó, é que eu quero eliminar. E essa parte aqui é exatamente a projeção desse vetor aqui sobre o vetor VS. Certo? E aí eu já vou obter um vetor que vai de A para B direto. Então isso aqui talvez seja algo mais fácil. Então o meu vetor que vai de A para B, que aqui aqui vai ser o nosso PB menos PA, vamos dizer assim. Esse vetor aqui ele vai ser o PO2 menos PO1 não importa muito onde você definiu esses vetores aqui, mas PO2 menos PO1 menos a projeção desses vetores aqui sobre o vetor VS. Então, menos a projeção de PO2 menos PO1 sobre o vetor VS. E aí a gente tem algumas coisas a considerar aqui. A primeira delas é que, beleza, eu vou obter esse eixo que vai do vetor do ponto A até o ponto B. Eu posso fazer a mesma definição que eu fiz lá atrás. Então o eixo que vai do A até o B, ele é o PB menos PA dividido pela norma de PB menos PA, certo? Só que eu tenho um problema mais sério a considerar, que é o seguinte. Aqui, nessa questão dos eixos aqui, nesse ponto essa questão dos eixos não, pessoal. Nessa parte, primeiro, para calcular o eixo que vai de A para B, beleza, aqui está resolvido, aqui a gente já calculou esse eixo, certo? Para calcular o twist, a gente vai ter que pensar um pouco mais. Por quê? Porque se essas retas forem paralelas, eu preciso saber exatamente se esses dois VS apontam na mesma direção ou se eles apontam em direções contrárias, né? Porque aqui, se as retas são paralelas, eu só tenho dois twists possíveis, que seria um twist de 0 graus e um twist de 180 graus. E a gente vai ter que pensar um pouco sobre isso daqui quando a gente for calcular o ângulo, tá? Mas pelo menos o eixo a gente consegue calcular de uma forma simples aqui, ó. Então, basicamente a conta que a gente vai ter que fazer é essa daqui, de subtrair a projeção do vetor e dividir pela norma. Aí a gente já consegue implementar. Então vamos lá. Vamos calcular agora então o eixo que vai da reta 1 para a reta 2, sabendo que essas retas são paralelas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar
eu vou garantir que o vetor VS seja unitário. Então, eu vou dizer que VSU ele é VS dividido por norma vetor VS. Agora ele é unitário. Que mais que eu vou fazer? Agora eu preciso definir o meu vetor que vai de A até B. Para não ficar gastando variável à toa, eu já vou utilizar a variável EAB, só que eu não vou calcular ele dividido pela norma, eu vou dividir pela norma depois para deixar um pouco mais eficiente. Então, meu eixo que vai de A até B, ele vai ser meu vetor PO2, menos o vetor PO1, menos a projeção de PO2 menos PO1 sobre o vetor VSU. Tá aqui? Esse eu acho que vai de A até B. E aí eu vou retornar esse eixo dividido pela norma dele. Dividido por norma vetor EAB. Beleza. Então, implementamos esse eixo aqui. Agora que a gente implementou esse eixo, essa função aqui tem que estar funcionando perfeitamente. Ela vai verificar se esses dois vetores... Na verdade, ele vai verificar se as duas retas elas são paralelas ou não. Para fazer essa verificação, você precisa verificar o ângulo entre esses dois vetores. E eu estou calculando o módulo desse ângulo por segurança, porque eu sei que ele vai ser positivo, mas estou calculando o módulo de qualquer forma. E estou comparando ele com uma tolerância, né, que a gente deixou em padrão aqui como 10 a menos 3 radianos. Então, se esse ângulo entre os dois vetores for menor do que 10 a menos 3 radianos, a gente está considerando que eles são paralelos. E aí a gente vai calcular o eixo entre duas retas paralelas. Mas, se eles não forem paralelos, se elas não forem paralelas, a gente vai usar essa outra função aqui que calcula o eixo entre duas retas não paralelas. E aí a gente fica com essa função aqui, para implementar essas duas funções finais aqui, que calculam o ângulo de twist entre duas retas, e essas duas retas aqui, elas podem ser concorrentes ou não concorrentes. E aqui a gente tem um outro problema que a gente tem que pensar. Por que até aqui em cima a gente estava olhando para o fato das retas serem paralelas ou não, e agora eu preciso ver se as retas aqui são concorrentes ou não? Porque se eu olhar aqui, ó, quando as retas são paralelas ou não são paralelas, desde que elas não tenham pontos em comum, vamos dizer assim, eu consigo definir a distância entre essas duas retas. Essa distância entre essas duas retas vai ser um segmento de reta que tem um comprimento diferente de zero. E se eu consigo definir esse segmento de reta, eu consigo definir um eixo, né? Eu consigo definir um vetor que vai da reta 1 até a reta 2 aqui. E se eu consigo definir esse vetor, eu consigo calcular esse ângulo de twist em torno desse vetor aqui, mesmo que ele seja zero, como aqui. A gente ainda consegue calcular normalmente. Mas pode ser que você tenha um eixo, ou você tenha um robô que é esquisito, vamos dizer, por assim dizer, né? Porque a gente sempre pensa, fala, olha, eu tenho um vetor aqui, eu tenho um robô, né? Então vamos imaginar que eu tenho uma junta aqui, ó, beleza? Aí me desculpem pela habilidade péssima na hora de desenhar aqui, mas a gente teria algo assim, ó. A gente teria uma junta aqui, aí eu teria lá o braço do meu robô, é igual a gente viu lá. E aí eu teria uma outra junta para cá, assim, mais ou menos. Sei lá. Aqui, ó. Algo assim. Então eu tenho uma reta que passa por aqui, ó. Vamos desenhar essas retas de outra cor aqui, só pra gente imaginar. Tem uma reta que passa por aqui. Eu tenho uma outra reta que passa aqui por dentro desse cara. Beleza, elas não são concorrentes. Eu consigo enxergar claramente que existe uma reta que é perpendicular a essas duas retas aqui, que conecta essas duas retas. Então, eu vou ter um ângulo de twist, né? Se eu traçar uma paralela a essa vermelhinha aqui, né? Eu vou ter um ângulo de twist daqui para cá, assim, certo? Eu sei que eu vou ter esse ângulo de twist aqui, normal. Só que
existem situações esquisitas. E eu vou mostrar uma dessas situações esquisitas para vocês agora. Eu posso ter um link, e esse link ele é assim, ó, imagina agora, eu vou até fazer um quadradinho separado aqui, para a gente entender que dentro desse quadradinho aqui eu estou trabalhando no 2D, estou trabalhando no plano, tá? Não tem tridimensional aqui. Então beleza, se eu estou trabalhando aqui no 2D, beleza. Se eu estou trabalhando aqui no 2D, o que vai acontecer? A gente vai ter, eu posso ter um eixo, posso ter um link que tem essa cara aqui, ó. Então eu vou ter uma junta aqui, vamos dizer assim, certo? Vou botar aqui a minha juntinha, só pra gente entender que aqui passou o eixo dela. E aí eu vou ter o meu link aqui. Só que esse link é muito esquisito. Então ele vai ter algo assim aqui, ó. Tudo no 2D, tá, pessoal? Tudo no plano. Beleza. Então eu tenho outra junta aqui, ó. Certo? Bom, esse é o meu link. Aí eu vou começar a definir essas coisas todas aqui. Então eu vou definir uma reta 1 aqui. Vamos definir dessa cor aqui. A minha reta 1 está aqui. A minha reta 2 está aqui assim, ó. Variabilidade agora do cidadão, né? Aqui. A minha reta 2 está aqui, ó. Vou ver, tá? 2. Interessante. E repara aqui, da forma como eu desenhei aqui, tá meio ruim de ver, mas repara que essas retas aqui, ó, se eu esticar essas retas, eu vou esticar elas, essa aqui eu vou esticar para cá também. Como elas estão no plano, vai ter um ponto lá que elas vão se cruzar. Vai acontecer isso aqui, né, ó. Lá para baixo, lá. Vai acontecer isso aqui. Então eu vou ter a reta 1 aqui, cruzando com a reta 2. Elas são concorrentes. Se elas são concorrentes, a menor distância entre essas duas retas é 0. Tá certo? Porque elas são concorrentes, elas se cruzam em algum lugar do espaço. Então eu não tenho distância, né? O tamanho desse link aqui, apesar de eu ter um link aqui que eu desenhei, que tem um tamanho físico aqui, pelo fato de eu ter escolhido essas angulações aqui, esse link aqui ele tem um tamanho 0. O tamanho desse link aqui é 0. Por quê? Porque as retas são concorrentes. Se eu pegar duas retas concorrentes, ó, vamos tentar imaginar aqui, por exemplo, ó, posso até pegar vou dar um exemplo aqui para a gente calcular, para vocês verem mesmo o que acontece. Eu vou ter aqui, por exemplo, assim, ó, eu vou ter aqui para cá o eixo X, para cá o eixo Y, por exemplo. E aí eu vou ter algo do tipo assim, ó. Essa reta aqui, ela é representada pelo vetor PO. Vamos dizer que ela passa pela origem, então PO1 vai ser 0, vamos fazer assim, 0, 0 e 0, transposto, certo? E o vetor inclinação dela vai ser 1 na direção de y. Então VS1 ele vai ser 0, 1 e 0. Para essa reta aqui, ó, eu vou dizer que
quando y é igual a 0, ela passa por x igual a 1. Então, o meu PO2 aqui, ele vai ser 0, 1 e 0, transposto. E o meu vetor inclinação VS aqui, ó, ele vai ser, vamos dizer que ela é 45 graus aqui com eixo X, para ficar tranquilo. Então, a gente vai ter aqui raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 0, né? Então, eu tenho esses vetores aqui. Eu posso simplesmente calcular a distância entre elas usando as minhas fórmulas aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar lá no RogPy aqui. Vamos definir as nossas retas aqui, ó. Então, eu vou ter PO1 valendo 0, 0, 0. Então, Rob.cria vetor 3, 0, 0 e 0. Depois o meu VS1 ele vai ser 0, 1 e 0. Rob.cria vetor 3, 0, 1, 0. Depois o meu PO2 ele é o Rob.cria vetor 3, 0, 1 e 0, certo? Igual a gente definiu aqui. E o VS2 vai ser raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 0. Então, VS2 vai ser Rob.cria vetor 3, dois do lado e 0. Estão criados os meus vetores. Aí eu vou dar aqui o Rob, vou até dar o print já. Print do Rob ponto distância entre retas PO1 VS1 PO2 VS2, igual a gente tinha definido lá na distância entre retas. P1, VS1, PO2, VS2. Isso aqui é opcional. Vamos rodar. E olha só, a distância entre essas duas retas é 0 mesmo, né? A distância entre elas é 0, porque elas são concorrentes. Quando a distância é 0, eu não consigo calcular esse eixo que vai de um ponto até o outro aqui, porque ele degenera, né? Eu não consigo calcular esse eixo aqui de qualquer forma. Eu não tenho como fazer esse eixo aqui. Se eu não tenho como calcular esse eixo aqui, eu tenho que, na hora de calcular o ângulo entre essas duas retas aqui, ó, na hora de calcular o twist entre essas duas retas, eu tenho que passar um vetor de referência, né, para eu dizer, falar, olha, calcule o ângulo em torno dessa, como que eu vou dizer? Calcule o ângulo em torno desse eixo aqui, né? Então, se você olhar lá na nossa biblioteca, voltando para a nossa biblioteca agora, desculpa, abri 300 coisas que não é. Voltando para a nossa biblioteca, eu vou precisar agora calcular esses ângulos aqui, ó. Então, se as retas não são concorrentes, beleza, a gente já sabe o que a gente vai fazer, né? A gente tem as direções de cada reta aqui e a gente vai calcular o ângulo entre as retas normalmente, né? Agora, se essas retas são concorrentes, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular o ângulo de torção por causa de eixos concorrentes, e nesse caso a gente deve passar um eixo de referência VREF para que se defina o sentido positivo da rotação de torção,
certo? Então, aí, porque aqui no caso, a gente está definindo os dois paralelos ao eixo Y aqui. Podia ser que o 2 estivesse torcidinho para cá, ele estivesse no plano YZ, por exemplo, né? Mas eu não consigo, de novo, se as retas forem concorrentes, eu não sei para que lado que eu tenho que calcular esse twist aí. Então eu tenho que primeiro passar um eixo de referência e falar, olha, o twist ele vai ser calculado em torno deste eixo de referência. Aí a gente consegue calcular. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui, não. Desculpa. Então vamos lá. Primeiro, por causa das retas não concorrentes. Como que a gente vai calcular esse twist aí, ó? De novo, eu preciso, tanto nesse caso aqui, ó, das retas não paralelas, quanto no caso das retas paralelas, acontece a mesma coisa, né? Eu vou ter um eixo que vai de uma reta para outra, invariável, né? E eu vou ter que comparar com o produto vetorial aqui, no caso de retas não paralelas, vou ter que comparar com o produto vetorial entre VS1 e VS2 para decidir para que lado que foi o twist. Depois basta eu calcular o ângulo entre os dois aqui e multiplicar pelo sinal que deu aqui. No caso de retas paralelas, a gente vai ter que pensar um pouco, né? No caso, a gente vai ter que dar uma olhada aqui se esse VS aqui, o VS das duas retas está na mesma direção ou se eles estão em direções opostas, basicamente. Porque aí esse ângulo é de 0 ou esse ângulo é de 180 graus. Não tem muito o que fazer. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Repara que para essa função aqui, eu preciso passar essa tolerância de ângulo aqui como parâmetro de referência, porque a gente vai ter que saber se as coisas são paralelas ou não ainda, para depois decidir sobre o ângulo. Então vamos implementar aqui, ó. Vamos pensar primeiro no caso de retas não paralelas. Então, só para garantir aqui se os versores são unitários ou não, eu vou definir o VS1U, que vai ser o VS1 dividido pela norma do VS1. Mesma coisa para o VS2, que vai ser o VS2 dividido pela norma do vetor VS2. Aqui tem mais uma coisa que eu tenho que fazer, porque essa função é pública, né? Diferente dessas outras funções aqui de cima que a gente estava implementando, que não são públicas, né? E quando eu chego na pública que utiliza elas, que consome elas, a gente dá as checadas no vetor. Aqui, essa função é pública, então eu tenho que checar os vetores nela, né? São 4 vetores, então basicamente eu vou fazer essas 4 verificações aqui novamente. Aqui. Pronto, estão verificados. Agora a gente sabe que todos os vetores têm 3 posições normalmente. Vou calcular os vetores 1 e 2 unitários. E agora eu vou verificar se eles são paralelos. Então, if... como que eu verifico se eles são paralelos? Eu calculo o ângulo entre esses dois vetores e esse ângulo tem que ser muito pequeno. Então, eu tenho uma função que calcula o ângulo entre vetores aqui, VS1U e VS2U. E esse ângulo entre dois vetores tem que ser menor do que a minha tolerância, né? A tolerância a gente chamou de angtol. Então vamos colocar assim, ó, menor ou igual do que angtol, que é a minha tolerância de ângulo. Tem mais uma coisa que eu gosto de fazer aqui. Talvez não seja necessária, mas eu gosto de fazer. Essa função que calcula o ângulo entre os vetores, se a gente for até ela depende do arco cosseno, do produto escalar, pelas normas aqui e tal, tudo bonitinho. E esse arco cosseno, ele funciona entre menos 90 e 90... Aliás, eu acho que ele funciona entre menos 90 e 90 graus. Então, não, ele funciona entre 0 e 180 graus. Então, esse arco cosseno aqui, ele vai ser um ângulo positivo. Mas ninguém garante, né? Às vezes a gente pode dar alguma entrada esquisita aqui, esse ângulo pode sair negativo por algum motivo que a gente não está esperando. Então, para evitar isso, eu vou, e não custa nada, só por uma questão de segurança,
eu vou calcular o módulo disso aqui. Então, np.abs, só para garantir mesmo, pessoal. Talvez nem seja necessário, tá? Mas só por segurança. Então, vou ver se esse ângulo aqui for menor do que o ângulo de tolerância. Eu sei que a gente está trabalhando com o caso de retas paralelas, né? E caso contrário, a gente tem o NP, aliás, NP não, aqui a gente vai estar trabalhando com retas não paralelas. E é esse caso do else que eu quero pensar agora. Depois a gente pensa no caso das retas paralelas. Então, como eu quero pensar no caso do else agora, no Python você tem uma palavrinha para quando você quer deixar um if statement em branco aqui, que é a palavra, ou qualquer coisa que você queira deixar em branco, uma definição de função que você vai fazer depois, você pode dar um pass aqui. Pronto. Aí ele para de incomodar. E a gente vai agora trabalhar só com o caso de retas não paralelas. Então, se essas retas não forem paralelas, o que vai acontecer? Bom, vão acontecer algumas coisas. Primeiro que eu consigo calcular o eixo entre elas desde que elas não sejam concorrentes. Aqui, por definição, eu estou utilizando para retas não concorrentes aqui. Então, não é responsabilidade dessa função verificar se elas são concorrentes, que ela já está definida para retas não concorrentes. Então, eu não vou verificar aqui se elas são concorrentes. Mas o que eu vou fazer? Eu vou assumir que elas são concorrentes e para retas que são concorrentes eu consigo calcular, aliás, que não são concorrentes, eu consigo calcular o nosso eixo EAB, que será o eixo da reta 1 para a reta 2. E eu vou utilizar aqui, ó, PO1, VS1, PO2 e VS2 como entradas. Então eu tenho aqui, ó, PO1, VS1, PO2, VS2, e repara que a própria IDE já passa esse angtol aqui como parâmetro para nós. Por que ela passa um angtol? Lembra que aqui na função eixo reta 1, 2, eu preciso desse angtol aqui, ó, né? Já pulei para ela. Eu preciso para fazer a verificação se as retas são paralelas ou não. Como eu estou usando essa função aqui embaixo, ó, né? Eu estou usando ela dentro dessa angTwist de NC aqui, então eu preciso repassar esse parâmetro angtol aqui, senão ela vai assumir, a eixo reta 1, 2 vai assumir o angtol de padrão e não o parâmetro que eu passei aqui, ou que eu posso ter passado aqui nessa função. Então eu tenho que repassar ele para dentro. Então eu calculei o eixo, e a outra coisa que eu vou fazer é calcular o meu VS3, que ele vai ser o quê? Vamos até colocar assim, VS3U vai ser produto vetorial de VS1U com VS2U, e apesar de VS1 e VS2 serem unitários, esse produto vetorial entre eles pode não ser unitário, porque ele depende do seno entre os ângulos. Então eu vou dividir isso daqui pela norma dele. Norma vetor VS3U. Então tá aqui. Dividir. E agora sim, eu tenho o vetor VS3 unitário, bonitinho. E agora eu tenho que fazer aquele produto escalar, né? Então vamos fazer o produto escalar aqui de VS3U com o eixo EAB. E eu vou chamar isso daqui de S. Ou vou chamar ele de sinal. Pronto. O sinal vai ser produto escalar de eixo AB com VS3U. Beleza. Esse é o sinal aqui. Esse sinal aqui, ele tem que ser o número que o módulo é 1, e ele vai ser positivo ou negativo. Para a gente não ter problema com arredondamento, porque isso daqui pode ser 1.0000000 alguma coisa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a função sinal aqui, ó, np.sign. E essa np.sign aqui, ela só vai dar uma limpada nesse arredondamento aqui, né? Quer dizer,
se eu tiver um número assim, por exemplo, ó, 1,00001, o sign disso aqui vai ser 1. E se eu tiver menos 1,00002, por exemplo, o sign disso aqui vai ser menos 1. Né? Que ela só pega o sinal mesmo. Então, se eu tiver alguma coisinha, algum errinho aqui que a gente sabe que é erro numérico, né? Porque aqueles vetores são escalares e eles são perpendiculares e a gente está fazendo produto escalar entre eles. Então, aquilo tem que dar 1 ou menos 1. Não pode dar outra coisa. Então, com essa função sign aqui, a gente só dá essa limpadinha nesse possível erro numérico que eu pudesse ter aqui, né? Beleza, então o sinal está aqui, a gente já calculou o sinal, e aqui eu posso dar o return do sinal que multiplica o ângulo entre os vetores VS1U e VS2U. Agora sim. Porque aquela função ângulo, ela sempre vai me dar um ângulo positivo, né? Eu posso até utilizar esse módulo aqui para ter certeza que esse ângulo vai sair positivo de novo aqui. Pronto. Ela vai me dar, daqui eu sei que eu tenho um ângulo em radianos entre os dois vetores, esse ângulo é positivo, e eu estou multiplicando ele pelo sinal. E aqui sim eu consigo calcular o meu twist direcional, né? Já a gente vai fazer uns testes, mas aqui basicamente eu consigo calcular o meu twist direcional. Para o caso aqui das retas serem paralelas, é um pouco mais tranquilo, né? Vou tirar uma linha aqui só para ele parar com esse warning aqui. Para o caso das retas serem paralelas, é um pouco mais tranquilo. Porque se as retas forem paralelas, esse ângulo aqui ele tem que ser de 0 a 180 graus, não pode ser outra coisa, né? Então eu vou fazer o produto escalar desses dois vetores aqui, diretores das retas, e vou pegar o sinal deles. Então, se o sinal for 1, ele tem que retornar. Como se chama? Desculpa aí, gente, estou cansado, estou mentalmente cansado. Se o sinal for 1, ele tem que retornar 0 radianos. E se o sinal for 0, se o sinal for menos 1, ele tem que retornar π radianos. Simples assim. Então, vamos colocar aqui, ó, return. Será que eu consigo fazer isso com return direto? Não consigo. Vamos lá. Eu vou usar uma variável auxiliar aqui e ela vai ter o produto escalar entre esses dois caras aqui. Ó. Produto escalar entre VS1U e VS2U. Eu já vou pegar até o sinal. np.sinal aqui. Desse produto escalar. Beleza. Então, se eles estão... se elas são paralelas e estão apontadas para o mesmo lugar, esse ângulo tem que ser 0. Então, if aux igual a 1, return 0, else return np.p. Beleza. Então tá aqui. A gente já tem uma função que calcula o twist agora se as retas não são concorrentes, né? Beleza. Se as retas forem concorrentes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dizer qual que é o nosso eixo de referência para a gente poder calcular esse twist. E aí esse eixo de referência ele pode ser absolutamente qualquer coisa. Eu até tinha pensado em uma projeção aqui, mas eu acho que essa projeção não faz muito sentido. Eu vou tirar ela daqui agora. Vou tirar ela daqui. Porque aí, ó, o que vai acontecer? Aqui no caso a gente tem duas retas que são concorrentes, né? E se essas duas retas são concorrentes, por exemplo,
Se eu tivesse aqui no plano, eu poderia definir que o meu eixo de referência para o twist vai ser esse eixo aqui, por exemplo. Opa. Vai ser esse eixo aqui, ó, no plano, certo? O eixo X aqui. Bom, eu não tive nenhuma rotação em torno do eixo X aqui, então o meu twist aqui seria 0. Mas se eu falar assim, não, o meu twist aqui, como elas são concorrentes, ele vai ser esse eixo aqui que está saindo da tela. Bom, aí o meu twist seria este ângulo aqui, né? Então eu preciso verificar qual que foi a rotação entre esses vetores aqui ao longo de um determinado eixo. Para fazer isso daqui, eu preciso entrar num outro assunto com vocês, que é o seguinte, ó, que é algo que ficou para trás de uma das aulas que eu fiquei de retomar depois e agora acho que é o melhor momento. Nas nossas rotações aqui, ó, deixa eu ver se é nessa, eu acho que é nessa daqui. Eu deixei um comentário para trás sobre rotações, que começava aqui, ó, né? Então a gente falava assim, olha, ainda sobre rotações. Para encerrarmos o tópico sobre rotações no espaço, é preciso fazer alguns comentários a respeito delas. A orientação de alguns frames é descrita através da rotação sucessiva em torno de alguns dos eixos principais, como a gente já viu, aquelas rotaçõezinhas, né? Através de um conjunto de rotações independente, busca-se representar a posição e orientação de qualquer frame no espaço. Contudo, deve-se levar em consideração que rotações em diferentes eixos não são entidades somáveis, como as translações, né? Então, ó, o que quer dizer isso? As rotações, o que quer dizer não somáveis? Não somáveis basicamente são coisas que não respeitam a propriedade da soma. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um livro, aqui, ó, aqui esse livro ele sofreu uma primeira rotação em torno do eixo x1, né, sempre seguindo a regra da mão direita. Então ele tomba para trás, aqui, e agora eu vou fazer uma segunda rotação de 90 graus em torno de y3, que está aqui, ó, né? Então girei, esse f foi para lá atrás, está aqui, ó. Eu vou inverter essas rotações, eu vou fazer uma rotação em torno de x3 e y1, para ficar ao contrário aqui, né? Então aqui eu vou girar em torno de x3, porque aqui eu girei em torno de x1, e depois aqui eu vou girar em torno de x3, aliás, y1, porque aqui eu girei em torno de y3. Basicamente eu estou só invertendo a ordem desses dois ângulos aqui, ó. Aqui é a rotação de 90 graus em torno do eixo 1, depois rotação de 90 graus em torno do eixo 3. Aqui rotação de 90 graus em torno do eixo 3, depois rotação de 90 graus em torno do eixo 1. Então vamos fazer. Esse livro aqui, se eu virar 90 graus em torno do eixo 3, o F vai ficar lá para trás. Se eu virar 90 graus em torno do eixo 1, ele vai ficar deitado para cá. Então olha só, eu girei exatamente os mesmos ângulos em torno dos mesmos eixos, mas eu troquei a ordem das operações. E quando eu troquei a ordem das operações, os resultados eles foram totalmente diferentes. O que isso significa? Isso significa que rotações elas não são entidades somáveis, né? E é muito esquisito pensar sobre isso pela primeira vez, porque a gente entende que rotações são somáveis no plano, né? Se eu girar 90 graus no sentido positivo e depois girar em 60 graus no sentido negativo, eu sei que eu girei ao todo 30 graus no sentido positivo e ponto final. Em torno de um eixo só não tem problema. Mas quando eu faço rotações em torno de eixos diferentes no espaço, essas rotações elas deixam de ser somáveis, né? Se elas não são somáveis, elas não podem ser representadas com vetores, por exemplo. E isso é uma coisa que para nós é estranha, né? Porque essas entidades elas não são simplesmente escalares, né? Elas têm direção e sentido, mas elas também não são vetores, né? São uma outra entidade matemática diferente, que a gente consegue representar, como a gente já vem trabalhando com rotação há muito tempo, a gente consegue representar com matrizes de rotação, mas elas não são de fato vetores, elas são matrizes de rotação. São coisas diferentes, né? E tanto elas não são somáveis,
Porque se eu trocar a ordem de dois fatores na soma, o meu resultado tem que ser o mesmo. E aqui a gente mostra que não é o mesmo, né? Então, a soma não define essa operação aqui. Isso aqui é basicamente os comentários que eu estou fazendo. Eles não são vetores e também não são escalares. E aí? Então, até então a gente compreende que caso a gente deseje representar rotações, a gente pode fazer essa representação através de uma sequência de produtos de matrizes de rotação em torno de algum eixo principal, x, y ou z, né? E existem algumas sequências de rotações muito bem estudadas e documentadas, das quais é possível encontrar as matrizes de rotação em sua forma final, né? Então são 24 convenções ao todo. Algumas dessas convenções são denominadas ângulos de Euler. Outras são denominadas ângulos de Cardan ou de Tate-Bryan. Esse Cardan aqui, o nome dele, ele era um matemático italiano. O nome dele era, acho que, Giordino Cardano. Deixa eu ver se era exatamente esse o nome, só para verificar para vocês. Giordino Cardano. O negócio é assim, não é Giardino. Giardino é outra coisa. Peraí. Só procurar por Cardano aqui, vocês vão ver que a gente já vai achar. Não é Ada Cardano. É o Cardano matemático. Girolamo. Aqui, ó. Girolamo Cardano. Esse cara aqui, ele estudou essas rotações. E esse cara aqui, ele fez algumas coisas muito legais. Uma delas, por causa das rotações, ele inventou uma junta que se chama junta universal, que também é conhecida como junta Cardan, né? Exatamente essa junta aqui. Repara que ela tem dois eixos aqui, ó, que permitem rotações diferentes. Tudo bem, Matheus, sem problema. Ela tem dois eixos que permitem rotações diferentes. Com essa junta, você consegue fazer uma articulação em qualquer ângulo, basicamente. Ela tem lá os seus defeitos também, mas ela é uma junta que permite a conexão entre dois eixos aqui, né, girando em ângulos diferentes. E essa junta aqui, ela é a junta que dá o nome ao eixo Cardan, né, que também é um eixo. Se você olhar embaixo de um caminhão, você vai ver um eixo bem compridão. Esse eixo é o eixo Cardan, por causa dessa junta Cardan aqui. E esse matemático, esse Girolamo Cardano aí, ele também é a pessoa em homenagem a quem foi dado o nome da moeda digital Ada Cardano, né? Ada é da matemática americana Ada Lovelace, e Cardano vem do trabalho desse Girolamo Cardano. Então tem muita coisa legal aí, muito conhecimento legal aí. Mas voltando da nossa devagada aqui, ó. Então são 24 convenções ao todo. Algumas são ângulos de ordem, outras de Euler, outras ângulos de Cardan ou Tate-Bryan. E tem alguns exemplos comuns, né, que vocês podem ouvir falar aí, por exemplo, que são os ângulos de Rho, Pitch e Yaw. São tudo sequência de rotações. Rho, Pitch e Yaw. Eu tenho Heading, Elevation e Bend. Que esses ângulos aqui, eles são muito utilizados na aviação. A gente tem ângulo de elevação, azimuth e orientação, que são usados para algumas renderizações gráficas. A gente usa essa sequência aqui de ângulos, enfim. Só que depois de tudo isso aí, a gente tem o teorema das rotações de Euler. E esse teorema, ele é magnífico. Ele diz o seguinte, que qualquer conjunto de rotações aplicado a um corpo rígido, no qual um ponto desse corpo permaneça fixo no espaço, pode ser representado por uma rotação simples ou fundamental em torno de um eixo que passe por esse ponto, né? Então a gente tem que qualquer rotação ela pode ser representada em instância final por basicamente 4 parâmetros. As 3 componentes do eixo em torno do qual a rotação ocorreu e o ângulo da rotação fundamental. E ele não só diz esse teorema, como ele mostra como calcular, né? Então você tem uma matriz de rotação em torno de um eixo qualquer aqui, que tem essa formulona toda esquisitona, que talvez a gente precise dela.
E aí, então a gente tem alguns termos aqui de Cθ é cosseno θ, Sθ é seno de θ, e Vθ é 1 menos cosseno de θ, que está tudo aqui no meio. E aí você tem essa matriz de rotação em torno de um eixo qualquer, que não necessariamente o eixo XYZ. E aí, com essa matriz de rotação aqui, a gente consegue calcular, por exemplo, qual é o eixo e qual é o ângulo de rotação entre esses eixos aí, em torno desse eixo. Repara que a gente precisa disso porque a gente precisa calcular o ângulo de twist em torno de um eixo que é um eixo de referência. Então, eu vou ter uma matriz de rotação aqui qualquer, definida por essas posições R aqui, de 1, 1 até 3, 3, e eu consigo calcular tanto o eixo de rotação, quanto eu consigo calcular o ângulo de rotação em torno desse eixo aqui. De novo, é com arco cosseno, mas a gente consegue calcular. Então, como a gente já está adiantado na hora aqui, eu vou deixar para a próxima aula. O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um pouco desse procedimento matemático aqui para a gente conseguir calcular aquele ângulo de twist em torno de um eixo que seja um eixo de referência para nós, para a gente conseguir definir finalmente o twist. Eu ainda estou reticente se a gente usa isso daqui ou se a gente trabalha com algumas projeções. Talvez as projeções sejam algo mais conveniente, mas aí até a próxima aula eu trago decidido para vocês, a gente faz a implementação. E na próxima semana eu quero trabalhar com vocês basicamente a parte de revisão. Por quê? Porque depois da próxima semana a gente vai ter... não é nessa matéria aqui, desculpem, aqui em robótica. Na próxima semana a gente vai ter os exercícios de revisão, depois a semana integrada e depois a nossa P1. Né? Então, semana que vem, vários exercícios, a implementação dessa funçãozinha, vários exercícios para a gente brincar, P1, e depois a gente continua com De Navier-Hardenberg por mais algum tempinho, e depois a gente vai para a programação de braços robóticos.